Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Olhando assim, isso aí parece palavra dura. Tanto é que quando Jesus falou isso, muitas pessoas se escandalizaram. Que isso? Que palavra é essa? Imagine, ele disse: a minha carne é comida e o meu sangue é bebida. Todo aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, esse permanece em mim. Veja o que ele fala aí de permanecer. Ora, por que as pessoas se afastam? Por que as pessoas se perdem? Imagine se todas as pessoas que vieram aqui, que já colocaram os pés nessa igreja, se elas permanecessem, teria lugar para você que chegou aqui 9 horas? Não teria. Não teria lugar. Isso aqui estaria entupido. A gente tinha que procurar, a gente tinha que fazer reunião, sei lá, num ginásio, num lugar maior, ou tínhamos que abrir mais igrejas. Mas por que essas pessoas não permaneceram? Porque elas não comeram da carne de Jesus e não beberam do sangue de Jesus. É por isso que não permaneceram. Jesus falou: aquele que comer do meu corpo e beber do meu sangue, esse permanece em mim. Só permanece nele aquele que come, aquele que bebe. Agora repare, é permanecer nele. Tem pessoas que permanecem na igreja, mas não estão permanecendo em Jesus. Elas não saíram da igreja, mas elas não estão em Jesus. Perderam. Por quê? Porque não deixaram de comer o pão e beber do sangue. Preste atenção, olha aqui para mim. Mas bispo, o que é afinal de contas comer do pão e beber do sangue? Quando a gente fala em comer do pão e beber do sangue, a gente imagina logo o que, gente? A Santa Ceia. A gente pensa logo na Santa Ceia. Para entender, então, o que representa a Santa Ceia? Comer do pão e beber do sangue é Santa Ceia. Então, o que representa a Santa Ceia, afinal de contas? O que a Santa Ceia representa? Por que a gente participa da Santa Ceia? A Santa Ceia representa comunhão. Comunhão, por outras palavras, só permanece aquele que tiver comunhão com Jesus. As pessoas vêm na igreja, fazem amizades com outros membros, tem comunhão com um membro, tem comunhão com alguém do Força Jovem, tem comunhão com alguém que é evangelista, tem comunhão com alguém que é obreiro, tem comunhão com o pastor, ficou amigo do pastor, mas será que tem comunhão com Jesus? Às vezes a gente tem comunhão com os irmãos, mas a gente não tem comunhão com Jesus. Você entende? É por isso que as pessoas não permanecem, porque elas buscam comunhão com pessoas, buscam comunhão com membros, buscam comunhão com pastor, buscam comunhão com obreiro, mas não buscam comunhão com Jesus. Ó bispo, mas como eu posso ter comunhão com Jesus? Não existe comunhão sem oração. Primeiro passo é orar. É a oração que me faz ter comunhão com Ele. E quando eu falo de oração, pessoal, não é mera repetição de palavras. Aliás, repetições de palavras, isso não tem valor nenhum para a oração. Ei, a oração tem que ter sentimento. A oração tem que ter sentimento. A oração, ela tem que ser acompanhada de sentimento. A gente tem que falar com sentimento. É você ali presente. Bispo, mas como assim? Eu vou te levar na prática. Por exemplo, quando eu estou revoltado, indignado, eu tenho sentimento de revolta. Então quando eu vou falar com Jesus, eu vou falar revoltado.
Meu Deus, o que está acontecendo? Por que isso está acontecendo comigo? Eu não aceito mais, eu não aguento mais. Todo dia humilhação, humilhação, humilhação. Pô, até quando eu vou continuar nessa humilhação? Você está colocando para fora o sentimento que está dentro de você. Que é o que, gente? Revolta, indignação. Você está indignado. Você não aceita mais de tanta humilhação. Não aceita mais talvez doença. Toda hora doente. Às vezes você é aquela pessoa, puxa, que você vai no médico, você sente dor, vai lá, diz que não tem nada, mas você sente, tá aí. Peraí, meu Deus. Você vai colocar para fora esse sentimento. Amém. Mas também vai ter dia que você está feliz. Dia que você está alegre. Oh, meu Deus, como é maravilhoso. Você vai colocar para fora a sua gratidão. Puxa, Senhor, você foi no emprego novo, por você receber o seu salário, por você acabou de fechar um negócio, você está feliz. Comunhão é isso, é repartir. Você está entendendo? É dividir o que você sente com a pessoa mais importante da sua vida. Presta atenção nesse detalhe. Dividir o que você sente com a pessoa mais importante da sua vida. Oh, meu Deus, muito obrigado. Pô, que glorioso. Olha, o meu salário, eu acabei de fechar o negócio. Você vibra com Jesus. Você agradece Ele. Você está feliz na presença dEle. Mas também tem sentimento de dúvida. Tem aquela pessoa que está com dúvida. Meu Deus, eu estou com dúvida. Eu não sei se eu devo fazer isso ou se não. Eu não sei se eu estou no caminho certo ou não. Coloca para fora esse sentimento de dúvida. Está com medo? Fale para Ele do seu medo. Comunhão é isso. Veja a relação que você tem com o seu filho. Quando o seu filho está com medo, ele pega no seu braço e fala: pai, estou com medo. Minha filha, quando visse cachorro, ela ficava com medo. A gente está andando, via o cachorro, ela pegava, apertava, ficava assim atrás de mim. Calma, filha, calma. Estou com medo, pai, estou com medo. Ela colocava para fora o que sentia. Tristeza. A gente chora na presença dele. A gente fala das nossas perdas. A gente fala da nossa tristeza, puxa, das nossas angústias. Isso é comunhão. Sabe aquela dúvida? Puxa, meu Deus, o que está acontecendo? Eu estou em dúvida se o Senhor me perdoou ou não me perdoou. Porque eu ainda não tenho certeza do perdão do Senhor. O que está acontecendo? O Senhor me perdoou. Que eu já te pedi perdão várias vezes, mas todas as vezes que eu erro, todas as vezes que eu tento orar, vem na minha cabeça aquele pecado que eu já fiz há muito tempo. Eu estou preocupado, eu não quero perder a minha salvação. Senhor, o Senhor não quer me perdoar? Você está sendo sincero? Olha como se cultiva a comunhão. Você está entendendo? Olha como você cultiva a comunhão. Como você trabalha a comunhão. Como é que se faz uma comunhão? Quando duas pessoas têm uma comunhão, conversam. E nessa conversa, falam dos seus sentimentos. Sim ou não? Falam, partilham, presta atenção, partilham dos seus sentimentos, das suas alegrias, das suas tristezas, das suas dúvidas, dos seus medos, das suas inseguranças. Por que com Deus seria diferente? Quem está entendendo? Com Deus não é diferente, não. Fale, você não pode parar de falar com Ele. A nossa comunhão depende disso, de falar com Ele, é orar. A oração é necessária. Você vê que Jesus estava sempre falando com o Pai. Tinha um momento que ele ficava com os discípulos, depois largava os discípulos, se separava, ficava sozinho para falar com o Pai. E com o Pai partilhava as suas experiências, partilhava os seus sentimentos, partilhava como ele se sentia e pedia aquilo que era necessário, que ele estava precisando dele. Puxa, Senhor, eu estou precisando de força, eu estou precisando disso, eu estou precisando daquilo. Me faz entender aquilo.
E a segunda coisa necessária numa comunhão com Deus é a palavra dele. Deus fala com a gente através da palavra dele. Nesse momento, por exemplo, que a gente está, nesse momento ele está falando com você. Ele fala através da palavra dele. E a palavra, duas maneiras da gente ouvir a palavra de Deus: é lendo a Bíblia e indo para a igreja, participando do culto. Deus não fala com a gente assim, através de vozes. Ô Augusto, ih, dá pulo, você vai ficar com medo. Fica ou não fica com medo? Imagina você está indo, ô Maria, está amarrado. Se tu ouvir voz, na mesma hora tu vai amarrar, você vai falar que é o diabo, eu não é. Então, como Deus fala com a gente? Deus fala com a gente através do pensamento. Amém. É no pensamento que ele vem e fala. E também no pensamento que o diabo vem e fala. Então, quando a gente lê a palavra dele e começa a meditar na palavra, ali é o momento de Deus aparecer e falar com a gente. Por isso, não deixe de orar e não deixe de ler a palavra, de meditar na palavra. Duas coisas necessárias: comer, comer a carne dele, beber do sangue dele. Na prática, presta atenção, na prática é isso. É você falar com ele e ouvir ele falar. Você fala e você ouvir ele falar. É conversar. Converse com seu pai. Fale com seu pai. Partilhe dos seus sentimentos com seu pai, as suas alegrias, as suas tristezas. Coloque para fora a dúvida que você tem. E aqui continua, no versículo 57, é forte. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Espera aí, olha o que Jesus fala. Ele disse: eu vivo pelo Pai. Ei, Jesus não vivia por ele mesmo. Quando ele veio aqui, sabe por que ele não pecou? Por que ele foi perfeito? Por que ele não pecou? Ah, bispo, porque ele era Deus. Não, ele veio aqui em forma humana. Tudo que você sente, ele também sentiu. As necessidades que você tem, ele também teve. Mas por que você peca e ele não pecou? Ele não pecou porque ele vivia pelo Pai. Ele não vivia por ele. Ele vivia pelo Pai. Por isso ele diz aqui: assim, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Ei, quem de mim se alimenta, viverá por ele. Posso te fazer uma pergunta? Você vive para quem? Por quem você vive? A base da salvação é essa. É para quem você vive. Por que as pessoas têm dificuldade de largar vício? Por que as pessoas têm dificuldade de largar o que é errado? As pessoas chegam a falar assim: é mais forte do que eu. É claro. Você vive para aquilo, vai ser difícil você largar. Está entendendo? Se você vive para aquilo, como é que você vai largar? Por que Jesus não pecou? Porque ele vivia para o Pai, ele não vivia para ele. O foco dele era o Pai. Hoje as pessoas vivem ou para si, por isso é egoísta. A pessoa que vive para si chama-se egoísta. O egoísta, ele atropela todo mundo, só para satisfazer os seus desejos, suas vontades. Ele atropela todo mundo, ele não quer saber. Não quer saber do outro, não quer saber o que o outro pensa, não quer saber o que o outro acha, não quer saber o que o outro, ele não quer saber. Ele só sei de uma coisa: ele passa por cima de tudo e de todos e atropela todo mundo só para satisfazer os seus. Mata, porque vive para si. Está entendendo? Quem vive para si
faz todas essas coisas, porque vive para si. E há aqueles que vivem pelos outros. Vive pelo outro. Vive por uma mulher, vive por um homem, vive pela mãe, vive pelo filho, vive pelo marido, vive pela esposa. É por isso que tem esse negócio de, como é? Feminicídio. É isso? Então, isso aí é fruto disso. A pessoa vive para a namorada, e a namorada chega e fala para ele, ó, acabou. O cara fica desesperado, ó, ou vai ser meu, ou não vai ser de mais ninguém. E as pessoas matam. Porque se ela me deixar, se ele me deixar, para a minha vida, acabou. Para a minha vida acabou. Por que a vida acabou? Porque a pessoa vive para ele. Eu não sei se vocês estão tentando, vocês estão me entendendo? Está tão claro, a pessoa vive para ele. Agora você entende por que o ser humano sofre? O que acontece? A pessoa pega o coração dele e dá. Ela pegou o coração, deu para outra pessoa. Pegou o coração, deu para o homem. Pegou o coração, deu para a mulher. Pegou o coração, deu para a mãe. Pegou o coração, deu para o filho. Ela vive para o filho, ela vive para a mulher, ela vive para o marido, ela vive para alguém. Pegou o coração, colocou aí. Aonde tiver o seu coração, para quem você entregar o seu coração, você vai estar vivendo para ele. Você vive para quem você entregar o coração. De quem o seu coração? Para quem você entregou o seu coração? Presta atenção, tem pessoas que vivem para elas. Negócio é ela, investe e bota isso, e bota aqui, enche aqui, e bota botox, e aumenta seio, diminui seio, aumenta músculo, faz enchido no braço, faz enchido no abdômen para ter, barriguinha de tanquinho. Até isso. Vive para si. Olha, coitado do ser humano. Às vezes a gente para e olha, Deus sente, mas não pôde fazer nada. Dá pena, gente. O ser humano dá pena. Que dor. Sofre à toa. E tem aqueles que vivem para coisas. Que vivem para si, vivem para os outros e vivem para coisas. Vive para uma biografia. Pessoas que vivem para uma carreira. A vida dele é aquela carreira que ele construiu. Pessoas que vivem para dinheiro. Pegou o seu coração, deu para o dinheiro. Pegou o coração, colocou no carro. No meu carro não toca. Até a esposa para entrar no carro. Porque o carro, tem gente que namora o carro. O Ferrari fica na sala. É o meu bem maior. São essas coisas que fazem o homem sofrer. Coração, está onde? Ou a pessoa, aonde tiver o seu coração, você vai viver para aquilo. Ou a pessoa vive para si, vive para os outros, ou vive para as coisas. Mas existe a quarta opção. Aqueles que vivem para Jesus. Quem vive para Jesus não tem de quê. Quem vive para Jesus não tem motivo para sofrer.
Quem vive para Jesus está de cabeça erguida. Quem vive para Jesus não sofre influência do erro de ninguém. O marido não vai interferir na minha salvação. A esposa não vai interferir na minha salvação, porque eu não vivo para ele. Eu vivo para quem, gente? Os problemas que vão acontecer com meu filho, claro, é meu filho, eu vou fazer, mas não vai me afetar, não vai abalar. Você está entendendo? Porque eu vivo para Jesus. Sai um pastor, cai, eu vivo para Jesus, poxa. O que você acha? Como é que eu falei até há pouco? Como é que Sadraque, Mesaque e Abednego encararam fogo? Porque eles não viviam para si. Eles viviam para Deus. Então para eles, aquilo era normal. Não, eu não vivo para mim mesmo. Muitos se ajoelharam, muitos se curvaram. Mas por que eles não se curvaram? Eles não se curvaram porque eles não viviam para si. Eles viviam para Deus. Amém, pessoal? Sabe quando Paulo fala? Que nos separará do amor de Cristo? Quem? A fome? A escassez? A abundância? A doença? A perseguição? A morte? Não tem nada. Sabe por quê? Que nada vai me separar de Jesus? Porque eu vivo para Ele. Se eu vivo para Ele, o que vai me separar dele? Então, as pessoas pecam porque não vivem para Jesus. As pessoas erram, falham porque não vivem para Jesus. As pessoas têm dificuldade de abrir mão de alguma coisa porque não vivem para Jesus. Filho, sabe por que você tem dificuldade de largar esse vício? Sabe por que você não consegue largar esse vício? Sabe por que você não para com essa pornografia? Sabe por que você não para de trair a sua esposa? Você está vendo que é errado, mas ainda assim você faz. Você diz que é mais forte do que você, porque você não vive para Jesus. Se você viver para Jesus, você vai ver que aquilo aí é lixo. Se você viver para Jesus, você vai ver que essas coisas não fazem efeito nenhum. Não tem importância nenhuma. Amém. Quem entendeu? Você entendeu? Então deixa aqui. Ei, eu quero deixar aqui um conselho. Viva para Jesus. Viva para Jesus. Se você viver para o filho, você vai ser infeliz. Se você viver para o marido, você vai ser infeliz. Se você viver para as coisas, você vai ser infeliz. Mas se você viver para Jesus, nada vai parar você. Nada vai afetar você. Você vai superar o que vier. Venha o que vier. Você vai se manter de pé. Vai se levantar dificuldade, vai ter problema, vai ter dificuldade, seja lá o que vier, o que bater a porta da sua vida, você vai dizer, eu não vivo mais para mim, pô. Olha Abraão vivia para ele, vivia para Deus. Por isso Abraão não tinha dificuldade de obedecer. Quem vive para Deus não tem dificuldade de obedecer a Deus. Quem vive para Deus, para ele obedecer é como comer. Alguém se esforça para comer? É um prazer. Meu Senhor, é um prazer te servir. É um prazer fazer a sua vontade. O Senhor quer que eu faça? Porque eu sou vivo para ti. A minha vida é o Senhor e nada mais. Diga graças a Deus. Quer ter saúde espiritual? Viva para Ele. Amém.